Por Vânia Afefé Galli, Discurso sobre a Servidão Voluntária de Etienne Laboissy, parte 2, página 4. Muita gente a mandar não me parece bem. Um só chefe, um só rei, é o que mais nos convém. Assim proclamava publicamente Ulisses em Homero, Ilíade, capítulo 2. Teria toda a razão se tivesse dito apenas: muita gente a mandar não me parece bem. Deveria, para ser mais claro, ter explicado que o domínio de muitos nunca poderia ser boa coisa pela razão de o domínio de um só, que usurpe o título de soberano, ser já assaz duro e pouco razoável. Em vez disso, porém, acrescentou, um só chefe, um só rei, é o que mais nos convém. Uma única desculpa terá Ulisses, e é a necessidade que teve de recorrer a tais palavras para apaziguar as tropas amotinadas, adaptando, julgo, o discurso às circunstâncias mais do que à verdade. Vistas bem as coisas, não há infelicidade maior do que estar sujeito a um chefe. Nunca se pode confiar na bondade dele, e só dele depende o ser mau quando assim lhe aprouver. Ter vários amos é ter outros tantos motivos para ser extremamente desgraçado. Não quero, por enquanto, levantar o discutidíssimo problema de saber se as outras formas de governar a coisa pública são melhores do que a monarquia. A minha intenção é, antes, interrogar-me sobre o lugar e à monarquia cabe, se algum lhe cabe, entre as mais formas de governar. Porque não é fácil admitir que o governo de um só tenha a preocupação da coisa pública. É melhor, todavia, que esse problema seja discutido separadamente, em tratado próprio, pois é daqueles que traz consigo toda a casta de disputas políticas. Quero para já, se possível, esclarecer tão somente o fato de tantos homens, tantas vilas, cidades e nações suportarem às vezes um tirano que não tem outro poder de prejudicá-los enquanto eles quiserem suportá-lo, que só lhes pode fazer mal enquanto eles preferem aguentá-lo a contrariá-lo. Digno de espanto, se bem que vulgaríssimo e tão doloroso quanto impressionante, é ver milhões de homens a servir, miseravelmente curvados ao peso do jugo, esmagados não por uma força muito grande, mas aparentemente dominados e encantados apenas pelo nome de um só homem cujo poder não deveria assustá-los, visto que é um só, e cujas qualidades não deveriam prezar porque os trata desumana e cruelmente. Tal é a fraqueza humana. Temos frequentemente de nos curvar perante a força. Somos obrigados a contemporizar. Não podemos ser sempre os mais fortes. Se, portanto, uma nação é pela força da guerra obrigada a servir a um só, como a cidade de Atenas, aos 30 tiranos, não nos espanta que ela se submeta. Devemos antes lamentá-la. Ou então, não nos espantarmos nem lamentarmos, mas sofrermos com paciência e esperarmos que o futuro traga dias mais felizes. Está na nossa natureza o deixarmos que os deveres da amizade ocupem boa parte da nossa vida. É justo amarmos a virtude, estimarmos as boas ações, ficarmos gratos aos que fazem o bem, renunciarmos a certas comodidades para melhor honrarmos e favorecermos aqueles a quem amamos e que o merecem. Assim também, quando os habitantes de um país encontram uma personagem notável que dê provas de ter sido previdente a governá-los, arrojado a defendê-los e cuidadoso a guiá-los, passa a obedecer-lhe em tudo e a conceder-lhe certas prerrogativas.
É uma prática reprovável, porque não vão acabar por afastá-lo da prática do bem e empurrá-lo para o mal. Mas em tais casos, julga-se que poderá vir sempre bem e nunca mal de quem um dia nos fez bem. Mas o que vem a ser isto, afinal? Que nome se deve dar a essa desgraça? Que vício? Que triste vício é este? Um número infinito de pessoas não a obedecer, mas a servir, não governadas, mas tiranizadas, sem bens, sem país, sem vida, sem que que a possam chamar de sua. Suportar a pilhagem, as luxúrias, as crueldades, não de um exército, não de uma horda de bárbaros contra os quais dariam o sangue e a vida, mas de um só, não de um Hércules ou de um Sansão, mas de um só indivíduo, que muitas vezes é o mais covarde e mulherengo de toda a nação, acostumado não tanto à poeira das batalhas como à areia dos torneios, menos dotado para comandar homens do que para ser escravo de mulheres. Chamaremos a isto covardia? Temos o direito de afirmar que todos os que assim servem são uns míseros covardes? É estranho que dois, três ou quatro se deixem esmagar por um só, mas é possível. Poderão dar a desculpa de lhes ter faltado ânimo, mas quando vemos 100 ou 1000 submissos a um só, não podemos dizer que não querem ou que não se atrevem a desafiá-lo. Como não é covardia? Poderá ser desprezo, poderá ser desdém? Quando vemos não já 100, mas 1000 homens, mas 100 países, 1000 cidades e 1 milhão de homens submeterem-se a um só, todos eles servos e escravos, mesmo os mais favorecidos. Que nome é que isto merece? Covardia? Ora, todos os vícios têm naturalmente um limite, além do qual não podem passar. Dois podem ter medo de um, ou até mesmo 10. Mas se 1000 homens, se 1 milhão deles, se 1000 cidades não se defendem de um só, não pode ser por covardia. A covardia não vai tão longe, da mesma forma que a valentia também tem os seus limites. Um só não escala uma fortaleza, não defronta um exército, não conquista um reino. Que vício monstruoso, então, é este, que sequer merece o nome vil de covardia, que a natureza nega ter criado, aqui a língua se recusa a nomear? Disponham-se de um lado 50 homens armados e outros tantos de outro lado. Ponham-se em ordem de batalha, prontos para o combate, sendo uns livres e lutando pela liberdade, enquanto os outros tentam arrebatá-la dos primeiros, a quais deles, por conjectura, se atribui a vitória. A quais? Quais deles irão para a luta com maior entusiasmo? Os que, em recompensa desse trabalho, receberão o prêmio de conservar a liberdade, ou os que, dos golpes que deram ou receberam, esperam tão somente a servidão? Os primeiros têm constantemente diante dos olhos a felicidade de sua vida passada, a esperança de no porvir a poderem conservar. Preocupa-os menos o que têm de sofrer no decurso da batalha do que tudo o que vão ter de suportar eles, os filhos e toda a posteridade. Os outros nada têm que os anime, a não ser um pouco de cobiça que é insuficiente para protegê-los do perigo de tão pouco ardente que não tardará a extinguir-se logo que derramarem as primeiras gotas de sangue. Liberdade, ou os que dos golpes que deram
ou receberam, esperam tão somente a servidão. Os primeiros têm constantemente diante dos olhos a felicidade de sua vida passada, a esperança de no porvir a poderem conservar. Preocupa-os menos o que têm de sofrer no decurso da batalha do que tudo o que vão ter de suportar eles, os filhos e toda a posteridade. Os outros nada têm que os anime, a não ser um pouco de cobiça que é insuficiente para protegê-los do perigo de tão pouco ardente que não tardará a extinguir-se logo que derramarem as primeiras gotas de sangue. Nas muitas famosas batalhas de Milcíades, Leônidas e Temístocles, travadas há já 2000 anos e que permanecem tão frescas na memória dos livros e dos homens como se tivessem acontecido ontem. Nessas batalhas travadas na Grécia, para o bem da Grécia e exemplo do mundo inteiro, donde terá vindo os gregos escassos, não digo poder, mas o ânimo para se oporem à força de navios tão numerosos que mal cabiam no mar, blá, blá, e para desbaratarem nações tão numerosas que em toda a armada grega não se achariam soldados que chegassem para preencherem, se tal fosse mister, os postos de comandos destes navios? É que, em boa vontade, o que estava em causa nesses dias gloriosos não era tanto a luta entre os gregos e persas, como a vitória da liberdade sob a dominação da razão sobre a cupidez. Quantos prodígios temos ouvido contar sobre a valentia que a liberdade põe no coração dos que a defendem? Mas o que acontece, afinal, em todos os países, com todos os homens, todos os dias? Quem só de ouvir contar, sem ter visto, acreditaria que um único homem tenha logrado esmagar 1000 cidades, privando-as de liberdade? Se casos tais acontecessem apenas em países remotos e outros nolos contassem, quem não diria que era tudo invenção e impostura? Ora, o mais espantoso é sabermos que nem sequer é preciso combater esse tirano. Não é preciso defendermos dele. Ele será destruído no dia em que o país se recuse a servir. Não é necessário tirar-lhe nada. Basta que ninguém lhe dê coisa alguma. Não é preciso que o país faça coisa alguma em favor de si próprio. Basta que não faça nada contra si próprio. São, pois, os povos que se deixam oprimir, que tudo fazem para serem esmagados, pois deixariam de ser no dia em que deixassem de servir. É o povo que se escraviza, que se decapita, que, podendo escolher entre ser livre e ser escravo, se decide pela falta de liberdade e prefere o jugo. É ele que aceita o seu mal, que o procura por todos os meios. Se fosse difícil recuperar a liberdade perdida, eu insistiria mais. Haverá coisa que o homem deve desejar com mais ardor do que o retorno à sua condição natural, deixar, digamos, a condição de alimária e voltar a ser homem. Mas não é essa ousadia o que eu exijo dele. Limito-me a não lhe permitir que ele prefira não sei que segurança a uma vida livre. Que mais é preciso para possuir a liberdade do que simplesmente desejá-la? Se basta um ato de vontade, se basta desejá-la, que nação há que a considere assim tão difícil? Como pode alguém, por falta de querer, perder um bem que deveria ser resgatado a preço de sangue? Um bem que, uma vez perdido, torna para as pessoas honradas a vida aborrecida e a morte salutar? Veja-se como, ateado por pequena fagulha, acende-se o fogo
que cresce cada vez mais e quanto mais lenha encontra, tanta mais consomem, e como, sem se lhe despejar água, deixando apenas de lhe fornecer lenha, a consumir a si próprio, se consome, perde a forma e deixa de ser fogo. Assim são os tiranos. Quanto mais eles roubam, saqueiam, exigem, quanto mais arruinam e destroem, quanto mais se lhes der e mais serviços se lhes prestarem, mais eles se fortalecem e se robustecem, até aniquilarem e destruírem tudo. Se nada se lhes der, se não se lhe obedecer, eles, sem ser preciso luta ou combate, acabarão por ficar nus, pobres e sem nada, da mesma forma que a raiz, sem umidade e alimento, se torna ramo seco e morto.